Dito isso, Minuto da Soja no ar. Muito bem, Vladimir Brandalize, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Tempo e Dinheiro. Hoje, inclusive, com uma canja especial, porque nós teremos dados de exportação de soja e milho. Mas e o mercado, hein, Vladimir? Olá, João Batista e amigos do Tempo e Dinheiro. Semana fechando, né? Sexta-feira Santa, feriadão, e nós estamos aqui na luta, né, João Batista? A semana é uma semana que a gente pode considerar até positiva, né? Muita gente achando que foi uma semana negativa em função aí das flutuações fortes que teve nas cotações, mas tivemos as boas cotações, né? O relatório do USDA da semana, ele frustrou um pouco, né? Que se esperava aí um aumento de área e não veio, e isso deu um animado nas cotações, e depois veio a liquidação, e agora já estamos numa fase de calmaria, né, João Batista? Mas é uma boa semana, as cotações da semana foram aquela semana que nós comentamos aí, que passando um cavalinho encilhado, né? Uma das semanas do ano. Mas agora vamos ao fechamento da semana. Temos os dados aí da exportação brasileira nesse mês de março. O clima nos Estados Unidos começa a melhorar, João Batista, e isso tem que ser levado em consideração para a próxima semana. E no caso da soja, vamos falando sobre soja aí, que você está puxando a fila aí na soja, né? A soja, o mercado americano já de olho no plantio, que deve começar em 2, 3 semanas. No caso da soja, o clima está bem tranquilo esse ano, não está aqueles problemas de atraso, não deve ter atrasos, por enquanto está andando na normalidade. Mas vamos voltar para o mercado brasileiro, João Batista. O mercado brasileiro ainda segue com algumas negociações saindo, mas a notícia do dia, o SECEX divulgou as exportações aí do mês de março, praticamente 13,5 milhões de toneladas, João. O line-up possível que teria para compensar os embarques que não foram feitos em fevereiro, João Batista, era para ser 19 milhões de toneladas. E estamos embarcando, fechamos com 13,5. O mercado apostava em 15, então ficamos abaixo. Então vai jogando soja para embarcar em maio, aí agora no mês de abril e maio também, né, João? Então estamos com atraso. O ano passado, no mês de março, foi um mês normal para março, foram 10,8 milhões de toneladas. Então esse mês foi muito bom de março, foi o melhor março da história. Mas a questão é que nós estamos atrasados, porque nós deveríamos ter embarcado mais, e temos muito negócio, né, que ficou para trás. E no complexo soja todo já estamos com 20 milhões de toneladas, mas também com atraso, João. Nós estamos aí perante o ano passado com 20,7 milhões que foram embarcados atrasados. Então, vamos embarcar a parte da soja que era de março agora em abril e vai acumulando, o que está fazendo com que os compradores queiram soja de julho e agosto e setembro, né? Onde que está mais interessado, e não estão muito interessados em soja de abril e maio, né, João? Pois é. É essa situação que nós estamos vendo neste momento com esses embarques aí da exportação de março aí, que ficaram um pouco acima do que eu esperava, mas abaixo do que a maioria do mercado acreditava que fosse, que era perto de 15 milhões, embarcou 13,5. Bom, então isso interfere vivamente nos prêmios do porto, né, Vladimir? Porque se os compradores querem soja mais para frente... Dos prêmios, por isso que os prêmios continuam negativos, né? Os prêmios aí de 20 a 30 negativos, justamente porque está embarcando menos, os navios estão aí parados, estão chegando, e daí tem todo esse atraso de navio que fica esperando um pouco mais do que deveria, ele reflete nos prêmios negativos. Então, o prêmio brasileiro 20 a 30 negativos, e o prêmio americano, deixa eu ver, o prêmio americano hoje está em 54 pontos acima. Então, os nossos prêmios estão 90 centavos de dólar abaixo do americano. Então, veja, os prêmios americanos estão muito fortes. Mas é que eles já venderam a maior parte da safra, e a nossa está embarcando agora, né, João? Então, essa é a situação no momento, mas os prêmios devem continuar negativos em mais uns 2 meses, 3 meses, depois ele volta a ser positivo. Agora, qual é o cenário, Vladimir Brandalize, que a gente tem que passar para os nossos telespectadores nessa condição que nós estamos vendo aí, depois desse fechamento de quinta-feira, que a soja voltou a negativar, e voltou a negativar até forte, né? 38 pontos de recuo
no julho, 35 no maio, depois, claro que da quarta-feira, aquela subida surpreendente de 70 pontos. Qual é a tendência que você vê para fechar a semana e abrir a segunda-feira? Vai continuar devolvendo o que subiu, Vlamir? Olha, João, agora o mercado vai olhar um pouco mais para o clima americano, né? Na próxima semana, provavelmente vai ser muito importante as condições de clima, as chuvas que estão previstas se confirmarem vão ajudar as condições de plantio, preparo de solo. O mercado acreditava que os chineses viessem mais agressivos aí depois do relatório do USDA, né, para comprar. Os chineses são muito cautelosos, não apareceram, não teve indicativos de negócios novos com a China, nem da safra nova. Então, isso é importante a gente ficar de olho, porque nessa condição, sem o comprador principal no mercado e as condições melhorando nos Estados Unidos, esse mercado ele pode entregar um pouco mais na semana que vem. Então, o produtor tem que ficar atento a isso, e quem precisa fazer caixa aí no começo de abril para contas que vão vencer em final de abril e maio, tem que ficar de olho aí no mercado de Chicago, que pode recuar um pouco mais, parte do que ganhou pode perder ainda nos próximos pregões, e ficar de olho no câmbio, né? Se o câmbio tiver algum repique de alta, aproveitar esses momentos aí de câmbio, quando o câmbio dá um saltinho para cima, aproveitar para aquele que precisar fazer movimento nos próximos dias. Mas, aparentemente, o mercado do curto prazo, aí para a próxima semana, ele vai seguindo novamente uma linha de acomodação e talvez uma leve liquidação novamente, aí, seguindo o que vinha nas semanas anteriores antes do relatório de plantio, né, João? Mas, enfim, só para encerrar essa parte da soja, quem tiver pressa para vender vai ter dificuldade porque as compras só mais para frente. Exatamente. Os compradores, na realidade, ele não vai ter dificuldade, vai poder vender porque a soja tem uma liquidez muito boa. O problema é que as cotações de curto prazo, elas estão entre R$ 8 e R$ 10 abaixo do que a posição de agosto, né? Então, a soja de embarque de agosto, ela está pagando na faixa de 182, 183, e a soja de embarque de abril e maio paga 174, então tem uma diferença grande, né? Então quem precisa fazer dinheiro mais curto vai ter que acabar entregando por um valor menor. Então essas condições, aquele que consegue vender a soja e segurar ela para entregar mais para frente tem uma vantagem bem significativa, né? Essa variação é muito boa de cotação, né?